Silvio Navarro, a pergunta é sua. Ministro, eu vou até deixar aqui a pergunta que eu tinha preparado para depois, porque eu quero ouvir essa história que o senhor falou. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu para entregar o FNDE. Lógico. Então, conta essa história para a nossa audiência. Então, a gente estava, eu e meu irmão, imbuídos, acreditávamos desde o começo, a primeira conversa com o presidente Bolsonaro, a gente conheceu o Onyx Lorenzoni, a história toda é a seguinte. Tentavam-se fazer uma reforma da Previdência no Brasil desde 95, de forma infrutífera. Meu irmão, tecnicamente, eu analisando a estratégia, a gente detectou quais foram os erros. O Michel Temer estava tentando passar uma reforma da Previdência com o Henrique Meirelles, que atualmente, que sempre foi governo, sempre foi banqueiro, pessoa que está sempre no poder. Hoje em dia ele é secretário, acho que do Dória. Ele tinha uma reforma da Previdência, tecnicamente equivocada, eu não vou entrar aqui na discussão, e eles estavam tentando passar e não passou. Mas teve um simpósio, a gente apresentou isso para o relator na época, da reforma, ele falou, olha, a proposta é muito melhor que a do governo, mas não dá para mudar. Mas eu vou chamar vocês para organizar um simpósio internacional. Meu irmão chamou os professores de várias universidades do exterior, a gente apresentou a nossa proposta para os parlamentares. E nesse encontro a gente conheceu o Onyx Lorenzoni. E nós nos identificamos muito na época, ele estava ainda trabalhando naquelas 10 medidas contra a corrupção, um embate muito grande. A gente começou a conversar, ele gostou das ideias. Ele, de repente, falou, olha, Abrão, o que você acha de, além da reforma da Previdência, fazer um plano de governo? Para quem? Jair Messias Bolsonaro. Ele apresentou a gente, ao presidente, e o resto é história. Então, a reforma da Previdência era a nossa grande, digamos assim, prioridade, porque a gente sabia que o Brasil ia quebrar. O Brasil já estaria quebrado sem a reforma da Previdência, porque o mercado antecipa. O mercado traz a valor presente o déficit futuro. O Brasil pararia de ser financiado por todos nós, porque a dívida era explosiva. Então, o que aconteceu? A reforma da Previdência sempre foi muito importante para todos nós. Eu, no MEC, o que aconteceu? Eu tinha um FNDE, que é onde você tem 50 bilhões de reais para poder fazer investimentos. Escolas, obras, comprar ônibus, pagar merenda, livro didático, sai de lá. E o olho dos caras é desse tamanho, 50 bilhões. O Rodrigo Maia falou, olha, para passar a reforma, eu preciso indicar um cara aqui muito bom, Rodrigo Dias, que estava trabalhando com, eu acho que era governo Dória. Ele é primo irmão do Baldi, que é secretário dos transportes também, São Paulo. O Baldi, se eu não me engano, foi preso recentemente, mas já foi solto. Fica pouco tempo preso. Aí o Rodrigo Dias chegou, mandaram o nome dele e falou, beleza, só que não pode fazer nada errado. Apertei a mão e falou, não pode fazer nada errado. Se fizer errado, começar a fazer errado, eu mando embora e aviso depois. Tá combinado? Falar isso com o Rodrigo Maia, inclusive. Tá combinado. Rodrigo Dias veio, e a reforma da Previdência foi votada. Foi posta em votação. E no final do ano, ele não chegou a fazer uma coisa muito errada, mas ele fez algumas coisas que davam sinais que já eram erradas o suficiente para mandá-lo embora. Eu avisei e mandei embora pelo Diário Oficial. Ele foi mandado embora do Diário Oficial e depois disso Rodrigo Maia ficou louco. Porque com isso ele poderia provavelmente ser reeleito, ele poderia, sim, sei lá o quê. A cabeça dele, ele que tenha um destino bem longe do meu. Rodrigo Maia, por isso que ele todo dia, naquele começo de ano, de janeiro, fevereiro, março, ele falava, Abrão vai entrar, ele cuspia fogo pelas ventas. Parecia que queria ter um filho meu. Todo dia, quando eu saí e vim para os Estados Unidos, ele urrava, ficava mordendo o ombro. Rodrigo Maia, ele estava desesperado, porque ele estava pronto para morder o bolo, eu tirei o bolo e me bateu com o dente em seco. E depois disso, se você notar, por exemplo, a carteirinha estudantil, que está pronta, está tudo pronto, é só fazer. Era uma MP fácil de ser votada. Ela não foi posta em votação, assim como o Futurice, assim como vários outros projetos de educação. E eu passei a ser ainda mais perseguido pelo Congresso. Por quê? Porque você tem, dando apoio para o Rodrigo Maia, o Nhonho, você tem gente como Orlando Silva, ex-presidente,
da UNE e tantos outros de esquerda. Rodrigo Maia chegou ao poder com votos do Centrão e da esquerda. Chegou ao poder presidente da Câmara. Então, resumidamente, gostou da história? Legal essa história, não é? Rodrigo Por isso que ele foi transtornado. Ministro, é boa a história assim, até porque a gente conhece o Rodrigo Maia e sabe como ele tentou sabotar a agenda reformista vitoriosa nas urnas e era tratado como estadista, como primeiro-ministro pela mídia corrompida. Eu fico vendo o relógio, fico nervoso aqui, que eu tenho as 15 perguntas. Adoraria falar com o senhor sobre o governo de São Paulo, eventual candidatura, sobre uma terceira via. Tem que ser outra, já fica convidado. Terceira via, escolas militares, tem muito assunto. Essa postura da mídia corrompida que faz tudo para servir aos interesses desses grupos criminosos. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor, voltando à questão da pandemia, sobre a paralisação das aulas. Isso foi um grande crime contra as crianças, vai afetar uma geração inteira. O Brasil foi um dos que mais tempo ficou sem aulas, e isso defendido por bancadas, por políticas ou políticos, né, deputadas, ligadas à causa da educação e muito próximas desse empresário que passou pelo setor financeiro e, se não me engano, se estamos falando da mesma pessoa, pelo setor de bebidas também. Né? Sim, o senhor acredita que foi isso, então? Foi uma coisa deliberada para destruir escolas e ele poder comprar tudo? Foi um crime mesmo dessa eu não monta? Foi tudo isso. Mas eu sou uma pessoa relativamente... Eu não sou uma pessoa que acredita em teorias da conspiração. Eu não acho que foi tão profundo assim. Eu acho que foi juntando a vontade de comer com a fome com a vontade de comer. Eu, por exemplo, não acreditava no Foro de São Paulo, achava que era mentira antes da internet. Quando eu li a primeira vez no jornal, eu falei, isso é mentira. Não pode ter uma organização internacional fazendo ingerência para tomar o poder de países soberanos. Eu não acreditava em muitas coisas que hoje eu vejo que é verdade. Essa pessoa que você falou, que é um banqueiro, dono da cerveja no Brasil, dono de grandes cadeias varejistas no Brasil, que não fecharam, as lojas dele não fecharam, as fábricas dele não fecharam. As escolas que ele comprou e quebrou fecharam. Mas eu acho que foi um conjunto de coisas. O plano dele de fazer o grande monopólio da educação é no setor, principalmente no ensino superior, onde você desmontaria as universidades federais. Eu estava tentando salvar as universidades com o Futurice. Você vai desmontar as universidades federais e vai criar umas duas grandes cadeias privadas e vai fazer subsídio com esse dinheiro que a gente gasta hoje nas federais ou bolsas. E com isso você reduz, você que foi do mercado, Constantino, você vai entender. O fluxo fica muito mais estável quando parte da sua receita vem do erário público. O valor da empresa cresce. Se você tem uma empresa, uma universidade privada, onde 100% dos seus alunos pagam por conta própria a mensalidade, ela vale menos do que quando 50% pagam fruto de bolsa do governo. Você tem uma obrigação do governo federal em pagar. A empresa vale muito mais. Você tem planos estruturados. Você tem dois ex-ministros, trabalhando para pessoas ligadas a esse grande banqueiro. E ninguém fala. Agora, qual o papel da mídia em tudo isso? Eu não vejo a mídia como sendo um fim. Ela é um meio. É como a Folha. A Folha, no portfólio de negócios da família Frias, é irrelevante. Ela usa a Folha como eu uso o meu Twitter. Eu não ganho dinheiro com as visualizações do meu YouTube ou do meu Twitter. Eu uso eles como um meio para atingir os meus objetivos. Ninguém gosta de ser achincalhado pela Folha todo dia. Ninguém gosta de ser achincalhado pela Globo todo dia. Você vai lá, conversa com eles. Não faltou gente me chamando para conversar. Não faltou. Me ameaçando e me chamando para conversar. A diferença é que eu falei não. Depois eu comecei a falar a verdade, não tive medo de continuar, e aí eu tive que sair do país.